as crianças de 3 a 11 anos, segue a tia lá na porta, nessa porta aqui também, para as nossas salinhas que nós temos para os kids, aleluia, de 3 a 11 anos. Nós temos 3 salas que vão atender os seus filhos, de 3 a 5 anos, uma sala, de 6 a 8, outra sala, e de 9 a 11, outra sala. Todos serão atendidos pelas professoras que estarão ensinando as suas crianças a participarem também do culto com eles lá, chamado Culto Kids. Amém? Quem está aqui, diga amém. Amém. Quem está aqui, diga aleluia. Aleluia. Quem está nos visitando, levante sua mão, deixa eu ver você que está nos visitando. Uau, glória a Deus. Todos os domingos nós temos muitos irmãos nos visitando nesta casa. Tem muita gente chegando ainda. Ainda há um costume de culto de 7h30, né? Aqui nós começamos às 7. Então as pessoas estão chegando aí. Nós declaramos, sejam bem-vindos, vocês que foram convidados por alguém para estar conosco nesta casa. Quero dizer para vocês que nós temos uma semana que nós estamos orando por você. Desde segunda-feira que nós estamos todos os dias nessa casa, de 8 às 9 da noite, orando especificamente por você. Então, se você foi convidado de alguém, seu nome estava aqui nesse altar. Essa semana inteira nós oramos por todos vocês. Então, agradecemos por terem vindo a esta casa e nós temos uma palavra para ministrar ao seu coração. Nós chamamos vocês hoje porque nós intitulamos este culto como culto do amigo. O que é isso, pastor? Cada um dos irmãos convidou um amigo para estar conosco nesta casa. Nós estamos ministrando aqui, durante 4 domingos nós já ministramos sobre a família. Nós estamos ministrando uma palavra edificando uma família de vencedores. E eu quero hoje continuar falando sobre isso, mas ao mesmo tempo eu quero que você entenda esta palavra que eu quero compartilhar no seu coração nesta noite, pois você não veio aqui em vão, você veio para receber uma palavra de direcionamento para a sua vida, amém? Todos nós aprendemos que quando nós vamos edificar alguma coisa, nós precisamos aprender que na edificação de qualquer coisa, nós precisamos de 2 coisas importantes para edificarmos algo. Principalmente quando nós vamos edificar um prédio. Me escute, por favor. Quando vai se construir um prédio, o que eu quero que você entenda? A construção de um prédio, normalmente, as pessoas antes de construírem um prédio ou qualquer uma fábrica, ou seja, qualquer galpão, as pessoas normalmente elas colocam ao redor daquela construção algo chamado tapume, que é para que ninguém veja o que está acontecendo naquela construção. Então você passa na frente daquela construção e normalmente você não vai ver o que está acontecendo ali. Você vai ouvir só especulações. Alguém vai perguntar assim: o que vai construir aqui? Cada um vai dando uma ideia porque eles ouviram falar. Eu me lembro que quando nós começamos a passar ali na Transamazônica, quase que de frente o líder, começaram uma construção agora. Então muita gente começou a dar ideias. Uns disseram não, aqui vai ser uma fábrica. Outros disseram não, aqui vai ser o supermercado Açaí. Outros disseram não, aqui vai ser tal coisa. Então eles cercaram ali na Transamazônica, não sei se vocês lembram onde eu estou falando, em frente o líder. E agora nós descobrimos que ali vai ser a loja da Toyota. Então as pessoas elas vão especulando o que elas acham que vão acontecer ali. Então quando você está prestes a edificar algo, você precisa entender que as coisas mais importantes nessa edificação são 2 coisas. Anote se você puder. Quais são essas coisas importantes? É a profundidade da edificação e o material de qualidade que será usado naquela construção.
Então essas coisas são de suma importância na edificação de um prédio. Quando você vai construir um prédio, você precisa entender que para este prédio ser construído, ser edificado, ele precisa dessas duas coisas: profundidade na edificação e qualidade do material que será construído esse prédio. Porque sem a qual esse prédio não terá sustentabilidade. Quem me ouve? Então, o que nós precisamos aprender? A profundidade e o material nós nem sequer vemos. Quando você está passando em frente a uma construção, na verdade, você nem vê o que está acontecendo naquela construção. A única coisa que nós vemos é quando ela já está construída, então a gente vai admirar a beleza. Aqui eu não sei se vocês já tiveram oportunidade, a maioria com certeza já teve, de você viajar para outros lugares, de você chegar em São Paulo, de você chegar em Curitiba, que agora estão construindo o maior edifício do Brasil em Curitiba. Quando você chega nesses lugares, normalmente você olha para a beleza dos prédios, você vê, meu Deus, como isso é bonito. Eu me lembro que quando nós começamos a vir do Cidade Jardim, quando nós chegamos ali no quilômetro 6, você enxerga dois prédios aqui na Nova Marabá. Você enxerga esse prédio que está aqui atrás da prefeitura e você enxerga um prédio que está aqui do lado da rodoviária. São os dois prédios que você enxerga dentro da cidade de Marabá. Os prédios mais altos que nós temos hoje aqui praticamente são esses dois prédios. É o prédio aqui atrás da prefeitura e o prédio que nós temos aqui próximo à rodoviária, que se eu não me engano falaram que vai ser um hotel, aquele prédio ali próximo à rodoviária, bem altão, um prédio marrom. Todos nós olhamos para a beleza dele externa, nós não conhecemos a profundidade da sua estrutura e nós não conhecemos o material que foi usado naqueles prédios, porque a única coisa que nós admiramos é a beleza. Então preste atenção, na etapa da construção do edifício, nessa etapa de profundidade, nessa etapa de material que está sendo construído, ou seja, nessa etapa do alicerce, nós não conhecemos, nós não sabemos o que foi usado ali. Os vizinhos passam ao redor, mas não conhecem a profundidade do buraco, não sabem qual foi o material usado, eles não entendem nada do que está acontecendo por detrás daquele tapume. Assim é a nossa família. O que eu disse? As pessoas, elas olham para nós só depois que nós construímos uma família. As pessoas olham para nós depois que nós andamos na rua. Eu de mão dada com a minha esposa, com meus filhos, agora com o meu neto. Então as pessoas vão olhar para nós, você andando com a sua família, você vivendo com a sua família. Elas vão contemplar a sua família, vão ver a beleza da sua família ou vão ver o problema da sua família. Mas ninguém conhece a edificação da sua família. Ninguém sabe como a sua família vive no dia a dia por detrás do tapume. Ninguém sabe como é a sua casa por detrás daquelas paredes que todos estão passando, só vai ver a beleza que está acontecendo. Mas ninguém sabe o material que foi usado para que a sua família fosse edificada. Ninguém sabe a qualidade do material que você usa na sua casa para que a sua família seja edificada. Então isso nós precisamos aprender. A Bíblia nos ensina que nós precisamos edificar a nossa família. Precisamos o quê? Precisamos o quê? Então a minha palavra nessa noite que eu quero ministrar para os irmãos, eu estava só falando um pouco do que eu vou falar. A minha palavra que eu quero ministrar para os irmãos hoje está no livro de Mateus, capítulo de número 7. Abre aí para mim, Mateus, capítulo de número 7 e versículo de número 24. A Bíblia conta a história de que Jesus vai contar uma parábola para as pessoas que estão ao seu redor. Jesus chama eles e vai começar a explicar para eles algo. Ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as praticam, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as será comparada a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Versículo de número 25.
E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Por que não caiu? Porque fora edificada sobre a rocha. Versículo de número 26. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as praticam, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Versículo de número 27. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela, sendo grande a sua ruína. Preste atenção, aqui a Bíblia está nos contando a história que Jesus, durante o Sermão do Monte, a Bíblia diz que Jesus, no capítulo de número 5, 6, 7 e 8 de Mateus, Jesus está pregando um sermão conhecido como o maior sermão da Bíblia. Jesus, no Sermão do Monte, ele está pregando, e no meio da sua palavra ele começa a trazer algo para que todos eles entendam claramente o que ele queria. Ele queria que as pessoas ouvissem a sua palavra e as praticassem. O que eu quero que você entenda? Hoje nós precisamos aprender uma palavra bem simples. Se você puder, anote essa palavra. Ela é VOP. Que palavra é? V-O. Como é que faz o P? Em libras? Assim? Ô João, VOP. Então, como que é o P? O P é assim? Assim? Com o dedinho assim? Que é isso? Então, VOP, coloca o V em cima, o O embaixo e o P mais embaixo ainda. VOP, o que significa isso, pastor? Vem, ouve e pratica. Então, Jesus está dizendo o quê? Todos aqueles que vêm, ouvem a minha palavra e as praticam. Então, quando Jesus está dizendo isso, ele está dizendo que essa pessoa que vem, ouve a palavra e pratica, ela é comparada a um homem que edificou, a sua casa sobre a rocha. O que eu quero que você entenda? Acima da superfície, nenhuma casa diferencia da outra, como aquelas duas que Jesus está falando. A Bíblia diz que uma foi edificada sobre a rocha, a outra foi edificada sobre a areia. Preste atenção para você entender o que eu quero dizer. Quando você ouve isso, você percebe uma coisa: as duas casas foram construídas, talvez, segundo a Bíblia, iguais. Se você olhar a estrutura das duas casas, na superfície, elas eram iguais. Ou elas eram de madeira, ou elas eram de alvenaria, mas quando você olhava a estrutura do solo para cima, elas eram casas comuns, casas iguais, todas as duas, tanto a sobre a areia quanto a sobre a rocha. A arquitetura delas era igual. Tudo que eles faziam, elas tinham a mesma aparência. O que diferenciava uma da outra era o quê? O alicerce. O que diferenciava uma da outra era sobre onde ela estava edificada. O que diferencia é sobre onde estamos edificados. Porque talvez a minha vida e a sua são iguais. Nós somos iguais. Nós não temos diferença nenhuma um com o outro. Nós somos iguais. Não difere quando nós estamos dentro da casa do Senhor, ou quando nós estamos em qualquer lugar. Não difere entre eu e você. Somos iguais, somos pessoas comuns. Mas a única diferença é aonde nós estamos edificados.
Escute-me, quando Jesus está falando essa palavra, Ele está dizendo, olha, as duas casas eram construídas iguais, as duas casas foram castigadas pela tempestade, as duas casas foram castigadas pelos rios, as duas casas foram castigadas pelos ventos, as duas casas sofreram as mesmas intempéries da vida, as duas casas sofreram os mesmos problemas, mas o que diferenciou uma da outra é que uma estava edificada sobre a rocha e a outra estava edificada sobre a areia. Olhe para quem está do seu lado e diga, somos iguais. Diga mais uma vez, somos iguais. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Quando você entra daquela porta para dentro desse prédio, todos somos iguais. Aqui não importa a sua posição social. Olhe para mim, aqui não importa a sua posição social. Aqui não importa quem você é lá fora. Se você é polícia, se você é engenheiro, se você é advogado, tá tudo bem? Se você é polícia, se você é engenheiro, se você é advogado, se você é patrão, se você é funcionário, se você trabalha em qualquer área, não importa, entrou daquela porta para dentro, somos iguais, todos temos a mesma posição, mas o que diferencia um do outro é que uns estão edificados sobre a areia e outros estão edificados sobre a rocha que é Jesus. Então, nós precisamos ter entendimento. Segundo Jesus, o problema que ocasionou a queda de uma das casas não foi a arquitetura. O problema que ocasionou a queda de uma das casas não foi a construção em si só. O problema que ocasionou a queda de uma das casas não foi a qualidade do material empregado naquela construção. O que ocasionou a queda de uma daquelas casas foi aonde ela estava edificada. A diferença que nós temos que entender hoje é que onde nós estamos edificados é que faz total diferença. É onde nós estamos firmados que faz a diferença. Você pode ter o que tiver, você pode ter o melhor emprego, você pode ter a melhor posição social na cidade de Marabá, você pode ser a melhor pessoa ou a pior pessoa, como eu disse agora há pouco, mas o que difere é aonde você está edificado. E a Bíblia diz que quem está edificado sobre a rocha, vem as intempéries da vida, vem os ventos, vem os rios, vem os terremotos, maremotos, venha o que vier, mas se estamos edificados na rocha, essa casa não será abalada. Sua vida, se estiver edificada na rocha, não será abalada. Preste atenção, todos nós enfrentamos problemas. Ou você acha que crente não passa perrengue? Ou você acha que crente não passa prova? Todos nós passamos perrengues. Quem aqui tem um boleto para pagar? Levanta a mão bem alto, deixa eu ver. Papai. Quem aqui tem um BO para resolver? Levanta a mão, deixa eu ver. Crente ou não crente, quem tem um BOzinho aí? Todos nós passamos perrengue, todos nós passamos problemas, todos nós temos dificuldades. Quem aqui tem problema na família? Levanta a mão, deixa eu ver. Ah, papai, todo mundo tem. Todos nós enfrentamos todas as intempéries da vida, todos nós enfrentamos problemas, dificuldades, intempéries, seja o que for. Mas o que diferencia é aonde nós estamos edificados. Por que os crentes, entre aspas, dizem que são diferentes? Passa o mesmo perrengue, mas o problema de muita gente não entender é que nós acreditamos onde nós estamos fincados, sobre a rocha que é Jesus. Levante as suas mãos, quero profetizar sobre a sua vida. Se você crê nessa palavra, levante as duas mãos. Que o Senhor nesta noite torne a sua casa, torne a sua família, torne a sua vida edificada sobre a rocha que é Jesus Cristo. E pode vir o que vier, as lutas, as dificuldades, os problemas não irão te derrubar. Por quê? Porque você estará edificado sobre a rocha. Quantos creem? Pode glorificar o Senhor por isso? Nós precisamos ter esse entendimento. A causa do desastre daquela casa
que caiu é porque ela estava edificada sobre areia. A causa da queda daquela casa foi porque ela estava edificada sobre um solo que não tinha estrutura. Porque os ventos vieram para as duas, a dificuldade veio para as duas, mas o que trouxe problema para aquela casa, olhe para mim, escreve se você puder, é porque a base dela era fraca. A base era fraca. Vou repetir, a base era fraca. O que sustenta a minha vida e a sua, o que traz sustentabilidade para a nossa família, é se nós tivermos uma base forte. Uma casa que tem base fraca é uma casa vulnerável. E onde tem vulnerabilidade, Satanás entra e destrói. Os ventos derrubam, os rios alagam, porque não há porque há vulnerabilidade nessa casa. Então, o problema daquela casa é porque ela era uma casa numa base fraca. Chacoalha quem está do seu lado. Veio na igreja, tem que fazer isso, senão não tem graça. Chacoalha quem está do seu lado e diga: a base da sua casa é Jesus. A base da sua casa, diga para ele, é quem? Chacoalhe ele mais forte e diga: a base da sua casa é Jesus. Edifique a sua casa sobre Jesus e ela vai enfrentar qualquer intempérie da vida. Edifique a sua casa sobre Jesus e nada irá destruir a sua casa. Por quê? Porque a base da minha vida e da sua vida é quem? A base da minha vida e da sua vida é quem? Jesus. Mas Jesus disse o quê? Que quem ouve as suas palavras e as pratica. Quem ouve as suas palavras e as pratica é comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Não é só ouvir, temos que praticá-la. O que eu quero que você entenda? Qualquer fundamento que nós colocamos como edificação para a nossa família não suportará os ataques do mundo. Vou repetir: qualquer edificação que colocamos sobre minha vida, minha família, não suportará os ataques do mundo. Por quê? Porque não é qualquer coisa que suporta. Agora, se a minha vida, a minha família, a minha casa está edificada sobre Jesus, que é a rocha, enfrentará qualquer problema, qualquer dificuldade e não cairá. Porque nós enfrentamos lutas como vocês, enfrentamos dificuldades como vocês, mas nós temos uma diferença. Pelo menos os crentes têm essa diferença. O quê? Cremos que somos edificados sobre mais alto, sobre. Nós precisamos aplicar isso na nossa vida, ouvir a palavra e praticar. Nós estamos vivendo uma era em que as pessoas, elas ouvem as palavras, mas elas não as praticam. E quem ouve e não pratica é comparado ao homem que edificou a casa sobre areia. Ouvir e não praticar é a mesma coisa de você estar deixando a sua casa vulnerável. E Jesus está dizendo para eles: olha, a sua família precisa estar edificada. Porque se nós não edificarmos a nossa família praticando a palavra de Deus, nós não teremos um lar. Nós teremos um monte de escombros, achando que é um lar. Um monte de paredes, achando que é um lar. Um monte de compartimentos de casa, achando que é um lar. Mas um lar de verdade é aonde tem Cristo Jesus como rocha daquela casa. Você veio aqui hoje para ouvir uma palavra, para eu dizer ao seu coração: sua casa precisa dessa rocha chamada Jesus. Vai vir dificuldade ainda na minha casa, pastor? Vai. Vai vir problema ainda na minha casa, pastor? Vai. Vai vir lutas na minha casa ainda, pastor? Vai. Vai vir briga na minha casa ainda, pastor?
Vai. Vai vir discórdia na minha casa ainda, pastor? Vai. Vai vir situações complicadas na minha casa? Vai. Vai vir dívidas na minha casa? Vai. Mas a diferença é que se você estiver edificado sobre a rocha, nada disso vai atrapalhar o seu crescimento, a sua vida, a sua evolução. Luta vai vir, mas se você não estiver edificado sobre a rocha, quando vier uma luta você desiste, quando vier a tristeza você desiste, quando vier um problema você desiste. Vai ter discussão lá em casa, pastor? Vai. Mas quando é edificado sobre a rocha, a discussão não gera divórcio. Agora, quando não somos edificados sobre a rocha, qualquer coisinha que o casal briga, eles dizem o quê? Vamos divorciar. Ah, não dá mais certo. Mas se é sobre a rocha, até que a morte nos... Olha, mulher, tu vai brigar comigo, mas eu não te largo. Quem é o homem aqui que a mulher briga? Levanta a mão. Rapaz, mas vocês são medrosos, né? Quem é a mulher aqui que os homens são brigão? Levanta a mão. Olha aí, ó, seus medrosos. Quem é o homem aqui que a mulher briga? Levanta a mão. Rapaz, mas são medrosos, né? Priscila nem briga. Ela não está aqui, por isso que ele levantou a mão. Agora preste atenção. Dificuldades terão em suas casas, lutas terão, problemas terão, mas a casa que está edificada sobre a rocha, que é Jesus, não desiste, não desaba, não cai por terra, prevalece. Por quê? Porque está edificada sobre Cristo Jesus. Quantos me entendem? Quantos me entendem? Então nós precisamos entender que há uma necessidade de colocarmos na nossa casa a palavra de Deus. A palavra do Senhor precisa habitar em nosso lar. O seu lar, a sua casa, sua vida, seu coração precisa ter a palavra do Senhor. Davi passou por tantos problemas, passou por tantas lutas. Davi passou por tantas dificuldades, pecou, errou, fez tudo o que você possa imaginar como um homem comum. Mas a Bíblia diz que Davi tinha algo diferente. Salmo 119, versículo 112, se eu não me engano. Davi diz: guardei a tua palavra, aonde? No meu coração, para não pecar contra ti. Então, a nossa casa precisa ter a palavra de Deus. O que Josué falou no capítulo 24, versículo de número 15 do livro de Josué? Ele disse: olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, podem servir ao Deus que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós precisamos ter entendimento de que a palavra do Senhor precisa estar na nossa casa, no nosso coração e na nossa família. A palavra do Senhor, ela tem um poder extraordinário. Olha o que a Bíblia diz, que para você entender melhor. A Bíblia diz que Jesus um dia, conversando com os fariseus, ele contou uma parábola sobre o Senhor da vinha. E a Bíblia diz que nessa parábola, eu não vou explicar porque é muito grande, mas a Bíblia diz que o Senhor da vinha um dia entregou a vinha para o povo, e ele foi mandando alguns irem até lá para reivindicar o que ele tinha mandado. Mas aqueles moços que tinham arrendado a vinha matava aqueles a qual ele enviava. Matou o primeiro, matou o segundo. O dono da vinha mandou o seu filho para ver o que eles iam fazer. Sabe o que eles fizeram? Mataram o filho do dono da vinha. O que Jesus estava dizendo com isso? Jesus disse no capítulo de número 20 do livro de Lucas, versículo de número 17. Lucas 20, 17, coloca para mim. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito: a pedra que os construtores rejeitaram estava o quê? Ou está, ou está. Esta veio a ser a principal pedra. Que pedra é essa? Angular.
O que Jesus está dizendo para eles? Olha, vocês precisam ter entendimento de algo. Ele está se comparando ao filho do dono da vinha, que veio e o mataram. Mas Jesus diz o quê? Que ele era a pedra principal. Ele era o quê? Ele era o quê? Aqui a Bíblia diz pedra angular, mas outras palavras, a Bíblia diz pedra de esquina. Preste atenção, os antigos sabem o que é isso. Naquela época, os fariseus entendiam o que era pedra de esquina. O que era uma pedra de esquina? Uma pedra de esquina era uma pedra colocada no canto de uma construção. Nós vamos construir esse prédio aqui da igreja. Então colocava uma pedra naquele canto ali onde está a bateria. Aquela pedra de canto é que ia dar direcionamento para toda a construção. Então, a pedra de esquina era a pedra que dava direcionamento. Hoje as pessoas, quando vão construir algum prédio, até tem alguns pastores que fazem isso, compram um terreno e dizem, vamos colocar a pedra principal lá nesse terreno. Aí eles vão lá e colocam uma pedra no meio do terreno, como se fosse uma pedra principal, e eles constroem um prédiozão e a pedra está lá. Alguns colocam uma pedra principal e dizem, aqui vai ser o altar dessa pedra principal. Mas não é isso. Quando a Bíblia diz que a pedra principal é a pedra que dava direcionamento para a construção. Além disso, essa pedra não dava só direcionamento. Olhe para mim, essa pedra suportava o peso. Agora não, você não vai fazer isso agora não. Mas depois, chegando na sua casa, escreve no Google, pedra de esquina, e você vai ver o desenho que vai aparecer lá. É uma pedra que dava sustentabilidade para a construção. Então, quando Jesus está dizendo para os fariseus, ele está dizendo, eu sou a pedra de esquina, eu sou a pedra que vai edificar a igreja, que vai edificar a construção, que vai edificar a casa. Essa pedra, ela suportava o peso, essa pedra, ela dava o prumo, e essa pedra alinhava as paredes. Tudo partia da pedra principal. Agora, o que eu quero que você entenda? Quando nós olhamos para essa palavra, a pedra de esquina que Jesus está dizendo aqui, ele está falando que ele era comparado a esta pedra, e através dele, tudo teria solução, tudo teria direcionamento. Os pesos que nós suportamos na vida, nós poderíamos colocar sobre ele, porque ele suportaria todo o peso. Os fariseus entendiam o que Jesus estava explicando. Eles conheciam essa história. Para você entender, no Velho Testamento só tem uma história que fala sobre a pedra de esquina. Está no livro de Isaías, capítulo de número 9, quando a Bíblia diz que o Senhor está julgando o Egito. Capítulo 19, quando o Senhor está julgando o Egito. Versículo de número 13. Quando a Bíblia diz que o Senhor está julgando o Egito, a Bíblia diz que o Senhor vai julgar os reis, porque os reis são as pedras de esquina. Os reis são as pedras de esquina. O que é isso, pastor? São as pedras que dão sustentabilidade para o seu reinado. Agora olhe para mim, por favor. Jesus é a pedra de esquina. Jesus é a pedra principal. Jesus é a pedra que todos os fariseus, os religiosos, rejeitaram. O que ele estava dizendo? Ele é aquele que vai alinhar e ajustar todas as coisas e carregar todo o peso que nós precisamos que suporte. Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? As pessoas, elas estão fracassadas na doutrina bíblica. As pessoas não entendem mais o que a Bíblia quer dizer, mas a partir da influência de uma pedra de esquina, eles trazem de volta o direcionamento. O que Jesus estava dizendo para os fariseus? Vocês estão perdidos. Vocês estão vivendo do jeito que vocês querem e vocês estão perdidos. O peso está sobre vocês, mas através de mim, que sou a pedra de esquina, haverá um direcionamento para Israel. Quantos me ouvem? Agora, para você entender melhor o que eu quero dizer, eu quero que você diga para quem está do seu lado: você
Pode dizer bem forte, bota o dedo no zóio dele e diga: você é a pedra de esquina da sua casa. Repita. Como assim, pastor? A Bíblia diz que um dia Jesus está com os discípulos em Cesareia de Filipe, um lugar onde havia muitas rochas. Jesus está com os discípulos num lugar que, se você for estudar Cesareia de Filipe, ela é cercada por rochas. Jesus leva os seus discípulos para lá, longe de Cafarnaum, lugar distante. Jesus chega até lá com eles, vocês já ouviram esse texto. Jesus chega até lá com eles, e lá nesse lugar Jesus pergunta para eles: e aí, o que estão falando de mim por aí? Estão dizendo o que de mim aí? Jesus de fato queria saber o que as pessoas estavam falando dele. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Todo líder quer saber o que as pessoas estão falando deles. Você acha que nós somos pastor e a gente não quer saber o que o povo fala de nós? É claro que a gente quer saber. Uns falam bem, outros falam mal, outros confundem a gente com um, outros confundem com outro, e isso é normal. O líder precisa estar ciente de que a vida dele é pública. Jesus estava andando com os discípulos e ele queria saber o que as pessoas falavam a respeito dele. Mas preste atenção, só pode falar a respeito de você quem caminha com você. Quem não caminha com você não pode falar quem é você. Então Jesus pegou os discípulos que caminhavam com ele e levou os discípulos para determinado lugar, e ele perguntou para os discípulos, porque os outros lá de fora podem dizer uma coisa, mas vai saber quem é você, quem caminha com você. Quer conhecer alguém? Come 1 quilo de sal com ele. Agora a Bíblia diz que Jesus pega os discípulos e leva para lá. E quando Jesus está conversando, ele pergunta: o que estão dizendo aí de mim? Há uns dizem que sou João Batista, há outros dizem que o senhor é Jeremias, há outros dizem que sou algum dos profetas. E Jesus pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau, que revelação que você teve, Pedro. Estou até preparando uma mensagem que eu disse hoje para o Hugo. Terça-feira vamos estar em Caldas Novas, e me deram uma missão para pregar para os superintendentes em Caldas Novas. Meu Jesus, todos os anos tem uma reunião, e todos os pastores do Brasil inteiro, da Casa da Bênção, vão para essa reunião em Caldas Novas. Não é para tomar banho não, tá? Antes que vocês pensem que a gente vai para tomar banho. É reunião de manhã, de tarde e de noite. Se conseguir entrar na piscina é depois das 11 da noite. É reunião direto. E aí me deram a missão de pregar para todos os pastores do Brasil. Terça-feira, abertura, a primeira mensagem é a minha. Vamos voltar para cá, senão eu vou ficar nervoso já antes de chegar. Agora olhe para mim. Quando Jesus estava falando isso para o Hugo, quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus diz: uau, que coisa fantástica. Não foi carne nem sangue que tu revelaste, mas meu Pai que estás no céu. Aí o que Jesus fala? Olha, Pedro, eu não vou edificar a igreja sobre você, mas eu vou edificar a igreja sobre a revelação que você teve. A sua revelação vai fazer com que a igreja seja edificada. Ele diz: olha, uau, agora a partir de hoje você não é mais Simão. A partir de hoje tu és Pedro. E sobre esta pedra, e sobre esta pedra, pedra de esquina, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está chamando eles, e o que o Senhor está dizendo? Olha, Pedro, você teve uma revelação, e a partir de agora a natureza que você tinha não terá mais. Você era Simão, cana agitada pelo vento, significa Simão. Você era Simão, cana agitada pelo vento. Agora você é Pedro. E o que Jesus está dizendo? Do mesmo jeito, Pedro, que eu estou edificando a minha igreja, agora eu te dou também autoridade para edificá-la. Não é à toa que quando Jesus é assunto aos céus, quem assume a igreja? Pedro. Por quê? Porque Jesus passou a mesma autoridade que ele tinha. Vou descer para você entender. Jesus passou a mesma autoridade que ele tinha para Pedro. Para quem?
Para quem? Então Jesus, a pedra de esquina da humanidade, tudo se parte a partir dele. Agora ele dá autoridade para nós. Então ele diz o quê? Agora a sua família vai ser edificada a partir de você. Porque agora você também se torna uma pedra de esquina na sua casa. Diga para quem está do seu lado: você é o quê? Diga mais uma vez: você é a pedra de esquina da sua casa. Tudo vai partir de você. O seu direcionamento, a sua palavra, o seu comportamento, a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Agora eles vão olhar para você. Lembra da primeira mensagem? Quem estava aqui? Deus só precisa de um. Então a partir de você, sua casa agora será edificada. Você não veio aqui por um acaso. Você veio aqui para receber uma palavra que a partir de hoje você é a pedra de esquina da sua casa e as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua casa. Por quê? Porque Deus está te dando autoridade para edificar a sua família. Quantos creem nessa palavra? Chacoalha quem está do seu lado e diga: dá pelo menos um glória a Deus aí. Jesus está dizendo: olha, você agora é pedra de esquina. Você vai trazer sustentabilidade para a sua casa. Você agora é que vai trazer a edificação para o seu lar. A sua família vai começar a ser influenciada através da sua fé. Vou repetir: a sua família vai começar a ser influenciada através da sua fé. Você vai chegar em casa diferente. Você veio nessa igreja hoje, os visitantes que estão aqui vai dizer assim: rapaz, o que eu estou fazendo aqui? Sabe o que tu está fazendo aqui? Você veio aqui para que a partir de você as pessoas vão começar a olhar e a sua casa será diferente. Você não veio aqui em vão. Quero olhar na bolinha dos seus olhos. Olha aqui nos meus olhos azuis. Está vendo meu olho azul? Olha aqui nos meus olhos azuis. Todos, olha aqui. Olha a bolinha dos meus olhos azuis. Está vendo? Tem uns que pensam que é verde, mas é azul. Tu tá gravando isso aí, é? Fazer meme depois. Olha aqui na bolinha dos meus olhos. Escute, você não veio aqui por um acaso. Você tá achando que é fácil te trazer na igreja? Tá achando? Não é não. Tu tá pensando que é fácil, os irmãos lá, ó. Tá pensando que é fácil te trazer aqui? Tu não imagina a dificuldade que é em trazer vocês. Você não imagina o tanto que esse povo convida você. É uma insistência com você. E tu é liso e lisa para correr. Tu foge de igreja. Te conheço. Eu sei que tu foge. Não é fácil te trazer aqui não. Já te chamaram não sei quantas vezes e tu não vem. Quero lá saber de igreja. Mas eu quero te dizer, você não está aqui por um acaso. Deus te trouxe aqui hoje para que através de você a sua família comece a querer vir também. Através de você, através da sua fé, a sua casa será mudada. Através da sua fé, sua família vai dizer: rapaz, fulano de tal foi para a igreja. Está acontecendo alguma coisa mesmo. É milagre. Se ele foi, eu também vou. Quero saber o que está acontecendo lá nessa igreja. O que é que tem nessa igreja que fulano foi? Lá não tem nada. A única coisa que tem lá, para os olhos do mundo não é nada, mas para nós, Jesus está nesta casa. E Ele te trouxe aqui hoje. O Espírito te alcançou. Para quê, pastor? Através de hoje, 16 de março, Deus está marcando esse dia. Sua casa não será mais a mesma.
levante as suas mãos. Sua família não será mais a mesma. Sua casa não será mais a mesma. Você não terá mais o mesmo comportamento. Vão olhar para você e vão dizer: o que é que aconteceu com ele? O que é que aconteceu com ela? Vão dizer: ele está doido. Não! Jesus pegou ele, Jesus pegou ela, e a casa dele será mudada. Quem crê, faz barulho que crê. Faz barulho aí. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, sua casa vai começar a ser edificada através de você. Sua vida mudará outras vidas. Sua transformação transformará outros. Quantos creem? Chacoalha quem está do seu lado e diga: tu chegou até aqui, agora segura. Ele vai te pegar. Quem vai pegar ele? Quem vai pegar ele? Jesus vai te pegar. Escute, anote, por favor. Anote. Noé foi uma pedra de esquina para sua família. Como assim, pastor? Todos conhecem a história de Gênesis capítulo de número 6. Gênesis capítulo de número 6. A Bíblia diz que Deus chamou Noé e disse: olha, Noé, eu quero que você construa uma arca. Quando vocês conhecem essa história, quando vocês leem esse texto, vocês vão lembrar que Noé tem que construir uma arca, e nessa arca ele vai colocar a sua família dentro. Quem é a sua família? Ele, a esposa, 3 filhos e 3 noras. Eles vão entrar na arca. 8 pessoas vão entrar na arca. Agora a Bíblia diz que quando Levi, ou mais preciso, Mateus, escreveu o livro de Mateus, Mateus escreveu o livro de Mateus, no capítulo de número 24, capítulo que a missionária gosta e dá aula, que é o capítulo escatológico da Bíblia Sagrada, do Novo Testamento, além do Apocalipse. Mateus capítulo de número 24 vai falar assim. Abre aí para mim, Mateus capítulo 24, versículo de número 32 até o versículo de número 37. Vamos ler. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas sabem que está o quê? Próximo ao verão. Versículo de número 33. Bem alto. 1, 2, 3. Versículo 34. Uau. Versículo de número 25. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. E versículo de número 37. Pois assim como foi nos dias também será a vinda do Filho do Homem. Olhe para mim, como foi os dias de Noé. A Bíblia diz que Deus chegou até Noé e disse: meu filho, construa uma arca. Por quê? Porque eu vou mandar o dilúvio sobre a terra. Vai destruir tudo. Todo mundo vai morrer, todo mundo. Todas as famílias serão desfaceladas da terra. Todos morrerão, mas
você vai construir uma arca e entrará nela. Quem? Você e a sua. Meu neto não vai fazer isso. Estão gravando isso? Caléu? Leléu? Vai nada. Leléu não. O apelido do meu neto vai ser Zico. Ok? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Meu genro é vascaíno doente. Doente. Dos mais doentes que você possa imaginar. É esse menino, meu genro vascaíno. E o filho dele nasceu agora, nosso netinho, dia 3 de março. O dia do aniversário do maior ídolo da torcida do Flamengo. Aniversário do Zico. Meu neto nasceu no dia do aniversário do Zico. Vou chamar só de Zico. Vai matar esse menino se chamar meu neto de Zico. Ele já está ali, ó, está repreendido. Zico do vô? Não. Volta para cá. Agora olhe para mim. Quando a Bíblia diz que Noé constrói a arca, ele diz: será salvo nessa arca quem? Você e a sua família. Por quê, pastor? Porque Noé se tornou uma pedra de esquina. Noé se tornou o quê? Noé se tornou o quê? Noé entendeu que os dias seriam difíceis. As águas do dilúvio entraram em todas as casas. As águas do dilúvio derrubaram todas as casas. As águas do dilúvio mataram todos os seres humanos. Mas a única família que ficou de pé foi quem? A família de Noé. Por quê, pastor? Porque Deus falou para Noé: construa uma arca, edifique uma casa para a sua família. Virão os problemas, virão as dificuldades, a morte virá as lutas, porém você e a sua casa estarão seguros. Levante as suas mãos mais uma vez. Quando o apóstolo Paulo está preso com Silas em Atos capítulo de número 16, a Bíblia diz que Paulo, saindo da prisão após um terremoto, um moço que estava ali cobrindo eles, o carcereiro queria se matar, mas Paulo levou uma palavra para o carcereiro e disse: não faça tal coisa, porque se você crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Levante as suas mãos o mais alto que você puder. Levante o mais alto que você puder. Eu profetizo mais uma vez nesta noite: se você crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. A tua família será alcançada, a sua casa será alcançada. Eu não vim pregar a igreja para você. Nós não te convidamos só para vir à igreja, nós te convidamos para conhecer o Senhor Jesus Cristo. A igreja você já conheceu, está vendo que ela tem paredes pretas, está vendo que ela tem um sonho alto muitas vezes. A igreja você já conheceu, o pastor você já conheceu, a pastora, a esposa do pastor daqui você já conheceu, mas está na hora de você conhecer o Jesus desta igreja, o dono desta casa, o Senhor desta casa. Ele é digno de ser adorado. Ele é maior do que essa igreja. Ele é maior do que esse pastor. Ele é maior do que tudo. Ele é o Senhor desta casa. Então, você não veio conhecer a igreja, você veio conhecer o Senhor desta igreja. Chacoalha ele e diga: você precisa conhecer Jesus. Dá um bicudo na canela. Não, não dá não. Não dá não, só chacoalha. Puxa o cabelo. Não, não puxa não. Só chacoalha ele e diga: você precisa conhecer Jesus. Você precisa conhecer Jesus. Nós precisamos ter entendimento.
Noé, quando faz isso, Deus traz a família de Noé. O dilúvio destrói tudo, mas a família de Noé não é destruída. A partir de você, sua casa será alcançada. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? A Bíblia diz que Deus fez uma aliança com Noé. Deus o quê? Deus fez o quê? Deus fez um pacto com Noé. Deus disse: olha, através de você eu vou salvar também a sua família. As famílias serão benditas. Deus fez uma aliança com Abraão. Ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu profetizo nesta noite, mais uma vez, 16 de março de 2025, 8 horas e 34 minutos. Você está nessa casa, não é por um acaso. Deus te trouxe aqui para que você conheça Jesus e através de você, sua família seja alcançada. Quantos creem nisso? Faz barulho aí se você crê nisso. Nós precisamos ter entendimento que a visão que Deus nos dá é a visão que nós temos que ter da nossa família também. Abra aqui para mim o livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Mateus 16, 18. Vamos lá, bem alto. 1, 2, 3. Escute uma coisa. Deus te dá uma visão. E tudo que você edifica vai ser a partir da visão que Deus te deu. O Senhor disse para Pedro: Pedro, eu te digo que tu és Pedro. A palavra Pedro no original é Petros. E o que é Petros, pastor? Pequena pedra. Tu és Pedro, ou tu és Petros, pequena pedra. E a partir de hoje, Pedro, por causa da revelação que você teve, seu nome foi mudado e você vai entender uma coisa: eu edificarei a minha igreja. Claro que Jesus está falando sobre ele, que era pedra, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Talvez até ontem você sabia o que era Jesus ou quem era Jesus, mas a partir de hoje você precisa conhecê-lo muito mais, dizendo: eu o conheci, eu sei quem ele é agora, e a partir da minha vida, a minha família será salva. A sua casa servirá ao Senhor, a sua família servirá ao Senhor. Talvez você está aqui e você é de uma casa diferente. Todos nós temos problemas nas nossas casas. Talvez você está enfrentando problemas na sua família hoje. Talvez a sua família enfrenta hoje problemas com drogas. Talvez a sua família enfrenta problema hoje com dívidas. Talvez a sua família está enfrentando problemas hoje com álcool. Ou a sua família está enfrentando problema agindo com coisas erradas. Dentro da sua família tem personalidades diferentes. Dentro da sua família tem comportamentos diferentes. Talvez na sua família hoje adoram a outros deuses, seguem outros rumos. Talvez a sua família hoje tem situações que você não compreende e que talvez é insustentável para você. Mas o que Deus está querendo dizer para mim e para você? Ele te trouxe aqui, e a partir de hoje você não é mais Simão, você não é mais uma cana agitada pelo vento. Agora você é Pedro, agora você é pedra, e sobre esta pedra Ele vai edificar a igreja dele, através da revelação que você tem a respeito de quem é Jesus. Eu quero te dizer que você, quando voltar para sua casa, você terá autoridade contra as drogas, você terá autoridade contra o álcool,
você terá autoridade contra as brigas, você terá autoridade contra qualquer dificuldade que você tem na sua casa, quando você botar os pés e disser: eu vim para cá trazendo Jesus para esta casa, eu vim trazendo Jesus para essa família. A partir de hoje, Ele é o Senhor desta casa, e eu garanto para você: haverá problemas, haverá dificuldades, mas sua casa não estará em ruínas. Por quê? Porque não foi edificada sobre areia, é edificada sobre a rocha, que é Jesus de Nazaré. Chacoalha ele de novo e diga: você precisa levar Jesus para sua casa. Chacoalha bem forte e diga: você precisa levar Jesus para sua casa. Chegue na sua casa e diga para as pessoas que você foi transformado. Declare a sua transformação, declare a sua mudança. Mostre para as pessoas que você foi transformado, e elas serão transformadas também. Mostre a sua mudança, e elas também terão mudanças. Por quê? Porque a partir de hoje, que dia? Que dia? Só falou 20 pessoas. Que dia? A partir de hoje, você torna imagem e semelhança daquele que te criou. Deus te chamou. Vou repetir para os visitantes: você não veio por um acaso. Te trazer nessa igreja é difícil, te convidar para a igreja é difícil. Você inventou um monte de dificuldade, você inventou um monte de coisa, tinha um monte de compromisso, um monte de visita na sua casa, você inventou um monte de coisa, mas graças a Deus que você veio. Então, se você veio, não vai voltar para casa do mesmo jeito. Não vai voltar para casa do mesmo jeito. Por quê? Porque o Senhor hoje torna você imagem e semelhança dEle. É somente declarar que Ele é o Senhor da sua vida, e a sua casa será transformada. Noé entendeu isso. Por quê, pastor? Porque Noé tinha fundamentos na palavra de Deus. Noé fugiu a palavra. Noé se fundamentou na palavra de Deus. Nós precisamos ter entendimento que nós precisamos viver dentro desta palavra. FOP, vem, ouve e pratica. Vem, ouve e pratica. Que isso, hein? Vem, ouve e pratica. Nós precisamos ter entendimento. Praticar a palavra de Deus é sinônimo de transformação na família. Quantos aqui querem a sua família transformada? Quantos querem a sua família transformada? Fique de pé que eu quero orar por você. Você se torna uma pedra hoje. O Senhor te trouxe aqui para mudar a sua história. O Senhor te trouxe aqui para mudar a sua vida. Se você puder, pegue na mão de quem está do seu lado. Feche os corredores. O Senhor te trouxe aqui para a sua vida ser mudada, sua casa ser edificada, sua família ser edificada, sua família ser transformada. Para isso o Senhor te trouxe até aqui. Feche os seus olhos se você puder.